Vamos ler a palavra do Senhor? Abra a tua Bíblia em 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, 7. Graças a Deus. Amém? Nos diz o seguinte: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Querido Jesus, fala conosco, Senhor. Espírito Santo, vem alimentar a nossa alma, o nosso espírito com a Tua palavra. Aquece o nosso coração, Senhor. Não deixe que nós venhamos a desanimar na fé. Pai poderoso, em nome de Jesus, que esta mensagem, que esta pregação seja o Senhor falando conosco, que eu desapareça por completo, mas que o Senhor apareça e seja glorificado. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o Senhor. Veja só, eu quero que você preste atenção no final deste versículo, que será o assunto da nossa mensagem. Tá? Ali quando diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre uma coisa que as pessoas me perguntam muito. E eu já expliquei algumas vezes, mas eu não lembro de ter feito uma pregação sobre isso. Então, hoje eu resolvi falar sobre isso aqui, para que nós venhamos a tirar todas as dúvidas, porque é um assunto assim que seguido tem alguém me perguntando. Então, veja só, o que eu quero te falar hoje é sobre purgatório. Existe ou não existe? Nós sabemos que não existe, né? Mas tem muitas pessoas que ainda estão presas a esses dogmas, a esses costumes, vamos dizer assim, das religiões. E para nós entendermos um pouco mais então sobre isso, eu tenho que primeiro te dizer a diferença entre doutrina e dogma. Porque algumas pessoas dizem, mas isso é doutrina da igreja. Purgatório não é. Nem da igreja católica. E até uma coisa eu vou citar aqui hoje, eu não gosto de fazer isso, né? Mas eu vou citar aqui algumas vezes o nome igreja católica, porque faz parte do texto, da mensagem que nós vamos ver. Mas, como eu digo sempre, tenho muitos conhecidos que gosto muito, são católicos. Não estou pregando contra eles. Estou falando o que os líderes da Igreja Católica fizeram, ensinando o povo errado. Tá bom, meus irmãos? Então, veja só. O que é uma doutrina? É a primeira coisa que nós temos que entender para poder entender a não existência do purgatório. Doutrina. Se você procurar lá no dicionário, no Google, você vai achar a seguinte explicação. Significa ensino ou instrução. Doutrina é o ensino das verdades fundamentais da Bíblia, dispostas de forma sistemática. É a revelação da verdade como se encontra nas Escrituras. Esse é o conceito. Mas uma explicação um pouquinho mais fácil de a gente entender é o seguinte:
Doutrina é um conjunto de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Fica mais fácil de entender, né? Doutrina é um conjunto de ideias que são transmitidas e que as pessoas aprendem. E existe doutrina em várias partes, por exemplo, em várias divisões do conhecimento. Existe na filosofia, existe na advocacia, existe doutrina religiosa e existe a doutrina bíblica, que é a que nós servimos e seguimos. E dentro da doutrina bíblica, então, nós podemos observar aqui que tem doutrina do pecado, ou seja, são as coisas que a Bíblia nos transmite sobre o pecado e que nós transmitimos uns aos outros, né? Ensinamos uns aos outros. Então, existem várias doutrinas bíblicas. Uma delas é a doutrina do pecado, outra da salvação, outra da cristologia. O que é isso? Tudo referente a Cristo, tudo referente a Jesus. Existe a doutrina do arrependimento. Então, existem várias doutrinas. Isso é doutrina bíblica. Quando se trata de doutrina, por exemplo, de filosofia, aí é outras coisas, né, que nem nos vale a pena citar aqui, tanto que eu nem procurei nenhuma delas como exemplo, só sei que tem. Mas, e o dogma? Dogma, vou dar também o conceito do dicionário e depois falo a minha explicação. Dogma é uma declaração humana acerca da verdade, quando apresentada em um credo. É algo que foi dito por alguém e que na visão do credo ninguém pode contrariar. Então essa é a explicação do dicionário. Agora vamos entender melhor. O que é um dogma? São crenças básicas pregadas pelas religiões. Por todas as religiões. Cada uma tem os seus dogmas. Tá? Que devem ser seguidas e respeitadas pelos seus membros sem nenhuma dúvida. Então, já que nós estamos falando de purgatório, né, vamos falar sobre purgatório, então nós temos que observar que isso é um dogma da Igreja Católica. E existe outros, né, que eu também não vou estar falando, vou falar hoje sobre o purgatório, mas um muito conhecido, um dogma, quer dizer, é uma ideia básica, que não foi Deus que transmitiu, foi um líder dessa religião que pensou que isso era assim, começou a ensinar e exigir que os seus seguidores obedecessem. Sem nenhuma, seguida e respeitada pelos seus membros sem nenhuma dúvida. Um outro dogma da Igreja Católica que é muito conhecido também é a virgindade e a assunção de Maria. Por quê? Porque eles dizem, né, então, que Maria, depois que teve Jesus, continuou a ser virgem e que não teve outros filhos. Então isso é um dogma, ou seja, é uma ideia. E quem é que fez essa ideia na Igreja Católica? Do purgatório. Não estou falando da Maria agora. Até a respeito da Maria, irmãos, eu tenho que dizer o seguinte: nós evangélicos, nós não temos nada contra a Maria. A Maria foi uma bênção. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador, porque ela tinha uma vida digna diante de Deus. Então nós não desrespeitamos a Maria, mas só que nós sabemos que ela não pode fazer nada por nós, né? Ela precisou também de Jesus para ser salva. Então ela deu a luz ao Salvador e depois precisou do mesmo Salvador para ela ser salva. Entendido, irmãos? Né? Então nós não temos absolutamente nada contra a Maria. O que nós temos é contra idolatrias, isso sim. Mas, veja só, então vamos para o assunto de hoje. Ficou entendido então a diferença de doutrina e de dogma? Então o purgatório é um dogma, tá? Que foi instituído pelo Papa Gregório I
no ano de 593. Tá, irmãos? Então foi esse Papa aqui que criou, vamos dizer assim, esse dogma do purgatório. E que daí foi aceito no Concílio de Florença, no ano de 1439, né, que aprovou esse dogma, então concordou com a ideia do Papa Gregório I, aprovou, e ainda foi confirmada essa ideia na Contra-Reforma, no Concílio de Trento, desculpe, eu sempre erro essa palavra, no Concílio de Trento, em 1563. Então, olha só, essa ideia a respeito de purgatório é um dogma, não é bíblico, não é uma doutrina, é um dogma. É um pensamento que esse Papa criou, começou a passar para os seus seguidores, então, né, da mesma crença, e a partir dali, então, ficou como se fosse verdadeiro, ficou como se realmente existisse, mas não existe. Então, vou falar aqui agora o que eles ensinam do que é o purgatório. Tá? Então, veja só, segundo essa ideia deles, essa concepção deles, o Hades ou Sheol, que nós sabemos que é o lugar dos mortos, o inferno, né? Eles dizem que é um lugar de prova, ou de segunda oportunidade para a alma daquelas pessoas que não conseguiram se purificar o suficiente para irem diretamente para o céu. Segundo esse pensamento deles, esse dogma, os mortos, que eles chamam de doutrina, tá, irmãos? Mas que não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina, então, de religião, mas não é bíblica. Segundo eles, então, os mortos que não sofreram o castigo temporal devido aos seus pecados, e por causa disso levam sobre si a culpa de pecados veniais, já explico o que é pecado venial, perdoáveis ou desculpáveis. Eles são provados e submetidos a um processo de purificação, até que se encontrem dignos de entrarem nas bem-aventuranças do paraíso. E afirmam também, então, que apenas os santos e mártires é que não precisaram passar pelo purgatório. Tá? Então, aqueles que eles consideram santos, que eles consideram que foram por eles canonizados, então, como santos, que realizam milagres, mas que nós sabemos que não realizam, só quem pode realizar milagre é Deus, né? Mas eles dizem, então, resumindo isso, que o purgatório, então, é uma segunda oportunidade para aquele que não pediu perdão aqui na terra dos seus pecados. Principalmente dos pecados veniais. O que é isso? Pecado venial, eu anotei aqui, ali. É uma falta leve, mas que não foi confessada pela pessoa que cometeu. Então é um pecadinho, segundo eles, que não tem muita importância, que não ia levar para a condenação eterna. Mas a Bíblia nos fala que pecado é pecado. Seja pecadinho ou pecadão, pecado é pecado e afasta de Deus. Então pode sim condenar, né, a pessoa a ficar sem salvação por toda a eternidade. Então esse é o pecado venial. O pecado mortal para eles, então, é a falta grave, por exemplo, matar alguém, cometer adultério. Um detalhe, não frequentar a missa é um pecado mortal para eles. Digo de novo, não estou criticando os meus amigos católicos, estou falando que líderes há anos atrás ensinaram errado o povo. E tem daí também, segundo eles, o pecado original, né? Esse a gente sabe que é aquele que a pessoa já nasce, que veio de Adão e Eva, que a pessoa já nasce pecadora. Mas então, segundo eles, o
O purgatório é para essas pessoas que não conseguiram se purificar o suficiente para ir direto para o céu quando morrem. Que então elas vão ficar nesse lugar, purgando, por isso purgatório quer dizer, pagando o preço dos seus pecados, até estar purificado para ir para o céu. E um detalhe aqui, é que eles dizem o seguinte: eles são provados e submetidos a um processo de purificação até que se encontrem dignos de entrarem nas bem-aventuranças do paraíso. Então, com exceção, os santos e os mártires. E que o sofrimento dessa alma que foi para o purgatório, então, que está lá sofrendo para pagar os seus pecados e depois ir para o céu, ele pode ser aliviado através de orações e boas ações, como esmolas, dos fiéis ainda vivos, e especialmente pelo sacrifício da missa aos mortos, que são chamados de sufrágios a favor do morto. Então veja só, eles dizem que, depois que a pessoa morre, se aqueles que estão vivos, por exemplo, são da família, começarem a dar esmolas, começarem a ofertar na igreja, começarem a mandar rezar missa, acender vela, todo esse tipo de coisa, que então pode ajudar na diminuição do castigo da pessoa que está no purgatório, para que ela vá mais rápida para o céu ou para o paraíso. Mas nós sabemos que isso não existe, né? E que um dos detalhes aqui, que segundo eles, o Papa pode conceder indulgências e abrandar, ou seja, diminuir e acabar com o sofrimento da alma que ele quiser lá no purgatório. Então que o Papa tem essa autoridade. Mas isso é um absurdo, né? Porque nós sabemos que o Papa é um pecador igual a todos nós. Nem vou estar me referindo a esse Papa que está agora, porque, mas misericórdia. Mas então eles afirmam isso, que o Papa pode conceder indulgências e abrandar, né, ou acabar com o sofrimento da alma no purgatório. Mas então, se o Papa pode fazer isso por um ou dois, por que ele não faz por todos? Se ele é bonzinho, né? Se ele é bonzinho e pode tirar alguém lá do purgatório, por que ele não tira todos? Mas nós sabemos que ele não pode fazer isso, e mesmo que não existe purgatório. E também eles se baseiam no texto de 2 Macabeus, capítulo 12, do versículo 43 ao 45. 2 Macabeus é um livro apócrifo, ou seja, ele não consta na Bíblia, é um livro apócrifo, que nem entrou, né, no cânon bíblico, e que é totalmente estranho, então, aos ensinamentos da Bíblia. Não tem base bíblica. E esse texto, então, que eles se baseiam, é um sacrifício que foi feito a favor dos mortos. E a Bíblia é bem clara quando diz que nós não podemos fazer nada pelos mortos e nem invocar os mortos. Amém? Então, né, mais uma prova de que realmente isso não é bíblico. E aí, então, como que nós podemos afirmar que o purgatório não existe? Porque a palavra de Deus nos diz em vários versículos que existe 2 lugares, céu e inferno, ou lago de fogo, né? Aqui, primeiro paraíso, inferno, depois céu e lago de fogo. Porque o paraíso é o estado intermediário até chegarmos no céu, e o inferno é o estado intermediário até chegarmos... Não, Deus o livre, nós não. Eu estava pensando no significado. O inferno é o estado intermediário da pessoa que não é salva e vai para o inferno para depois do julgamento do trono branco ir para o lago de fogo. Entendido isso, irmãos? Então,
Não existe. Mas não são 4 lugares. Na realidade, é 2. É céu e lago de fogo. Céu e inferno. Então não existe purgatório. Não existe meio termo. Mas, infelizmente, então, muitos acreditam nisso e na possibilidade de que, se morrerem sem pedir perdão, vão lá para o purgatório e lá vão ter um tempo para tirar os seus pecados, né? E daí contam com os vivos para que rezem por eles, rezem missa por eles, para que o tempo deles lá diminua e eles possam ir para o céu. Mas isso não existe. Por isso que nós lemos o versículo ali no início da mensagem que diz o seguinte, ó. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Por que que eu li esse versículo? Porque quem acredita em purgatório, acredita que as pessoas vão ser salvas pelas obras. Se é salvo pelas obras, anula completamente o sangue de Jesus. Aí o sangue de Jesus e o sacrifício dele não vai ter valor. Se nós somos salvos pelas obras. E é o que eles pensam, porque então, a pessoa fez obras ruins aqui na terra, então vamos rezar por ele, né? Para que as suas obras sejam perdoadas. Mas não é salvo pelas obras. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Então, esse dogma aqui do purgatório elimina completamente o sacrifício de Jesus na cruz. Por quê? Porque nós somos salvos pelo sangue de Jesus e não por nossas obras. Amém? Então, nós não somos salvos pelas nossas obras. E Jesus, no tempo que ele esteve pregando aqui na terra, ele não falou em nenhum momento a respeito de purgatório, né? O que Jesus falou então, né? Ele disse que os salvos irão para a glória e os não salvos para o castigo eterno. E nós podemos ler então o que está escrito em Efésios 2, 8 e 9. Para nos confirmar isso que eu estou falando, que diz o seguinte. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela fé em Jesus, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue. Então, por isso, nós somos salvos. E não tem nada de, depois que morrermos, então, ficarmos sendo purificados em algum lugar que a Bíblia não fala que existe. Né? Tanto que naquela passagem de Lucas, quando Jesus ensinou sobre o rico e o Lázaro, ele mostrou o que existe. 2 lugares. O rico morreu e foi para o inferno. O Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão, que no caso aqui significa o céu. Amém? Então não existe. Isso você tem que... Eu sei que vocês que estão aqui já sabem disso, mas alguém pode perguntar isso para vocês, então, para vocês terem base bíblica para falar, né? Então, olha só, e tem vários outros versículos, né, que nós não vamos estar lendo aqui, mas que nos informam que é céu e inferno, não tem purgatório. Uma outra pergunta também que me fazem muito é, mas e pastora? E as criancinhas que morrem antes de serem batizadas? Para onde que elas vão? Vão para o inferno? Vão para o purgatório? Vão para o céu? Então, essa pergunta aqui é até mais frequente, que me fazem com mais frequência do que se o purgatório existe. Para onde vão as criancinhas? Então, segundo eles, vou responder agora, falar aqui agora o que eles ensinam. Eles dizem que tem o limbo das crianças. O que é isso? Que é o limbus infantus.
A palavra limbos significa orla, né? Ou borda, beirada, vamos dizer assim para nós entender melhor. Então, segundo a doutrina romana, as crianças mortas antes do batismo, porque nós não batizamos crianças, né? Porque o batismo é de arrependimento, a criancinha não sabe ainda se arrepender. Então não tem motivo para ser batizada. Mas na crença católica, então, eles batizam a criança. E se alguma criança, então, morrer antes de ser batizado, eles dizem que essa criança vai para esse limbus infantus, que é um lugar especial à borda do Hades. O que é isso? Na beirada do inferno. Então a criança vai ficar ali, não vai pro inferno, mas vai ficar ali na orla, na beirada, na borda, né? Porque elas não, por não terem sido batizadas, não podem ser consideradas cristãs, e daí não podem entrar no céu, mas que também porque elas, então, não, apesar de elas serem excluídas, elas não são castigadas no inferno, mas ficam nesse lugar. Quer dizer, a criança não cometeu nenhum pecado, mas ela não foi batizada, então ela não é cristã. Então ela não vai para o inferno, mas vai ficar ali, porque ela não é digna de entrar no céu, porque não foi batizada, não é cristã. Mas veja só, eles dizem também, então, que as crianças não sofrem, porque conhecem Deus, enxergam Deus lá desse lugar e têm felicidade. Mas quem é que pode ser feliz, ainda mais uma criança, num lugar que está enxergando o inferno? Não tem cabimento isso, né? Não tem explicação. Então, veja só, é isso que eles ensinam a respeito das crianças. Então, quando as pessoas me perguntam, pastora, a criança que não foi batizada, morreu, ela foi para o inferno? Não, de jeito nenhum. Vai para esse limbus infantus aqui do purgatório? Também não. Para onde é que vai? Para o céu. Por quê? Porque a criancinha não chegou a pecar. E batismo de criança não é bíblico. Então a criança morreu, que muitos nem chegam a nascer, né? Os abortos que a gente está vendo por aí, coisas horríveis, né, que estão fazendo com as criancinhas. Mas elas vão para o céu, elas são salvas. Por quê? Porque elas não cometeram pecado. E Deus não vai jogar uma criança inocente no inferno porque não jogaram lá uns 3 pinguinhos d'água na cabecinha dela. Deus não é mau, né? Então, criança, mesmo que não tenha sido batizada, né, na crença deles, não vai para o inferno e nem para esse limbus aqui que eles falam. Vai para o céu. Com Jesus, graças a Deus. E aí ainda tem o limbo dos pais. O que é esse limbo dos pais que eles falam? Limbus patrum. Esse limbus patrum é parecido com o limbo das crianças. Quer dizer, é parecido com o lugar que eles dizem, né, que as crianças não batizadas ficam. É um lugar também à borda, ou seja, à beirada do Hades, à beirada do inferno, onde as almas dos santos do Antigo Testamento ficaram retidas até a ressurreição de Jesus. Então aqui é para aqueles lá do Antigo Testamento, que morreram, e ficaram então nesse lugar, próximo ao lugar das crianças, até Jesus ressuscitar e levar eles para o céu. Nós sabemos que o que Jesus fez foi tirar os salvos do lado que era mundo dos mortos, antes da ressurreição de Jesus. O lado dos salvos e o lado dos perdidos, e no meio um grande abismo. Isso é bíblico. Está lá em Lucas, quando Jesus falou do rico e do Lázaro. E aí, então, quando Jesus ressuscitou, ele pegou todos aqueles salvos que estavam ali no seio de Abraão e levou para baixo do trono de Deus, onde hoje é o paraíso. Então isso Jesus fez. Mas aqui eles dizem que apenas
as almas dos santos do Antigo Testamento. Quem que eles estão querendo afirmar aqui? Provavelmente, eu imagino, não posso afirmar isso, eu não sei de certeza, mas eu imagino que eles estão falando, então, dos santos do Antigo Testamento, eles estão falando de Abraão, de Moisés, de Isaac, né? Provavelmente seja isso eu não posso afirmar. Mas eles dizem, então, que esses ficaram no limbo patrum, limbus patrum, em latim, né? Perto do limbo das crianças, e isso é um absurdo. Então, as pessoas que me perguntam, né, para onde vão as crianças que morrem sem batismo, pode ter certeza de que as criancinhas estão na glória com o Senhor Jesus. Porque Ele não é um Deus mau. Ele não vai jogar uma criança no fogo do inferno porque não foi batizada. Então, o que nós temos que entender, irmãos, é essa diferença entre doutrina e dogma. Doutrina bíblica, não religiosa. Doutrina bíblica é aquilo que eu te falei, doutrina de salvação, de arrependimento, a respeito da vida de Jesus, a respeito do pecado, que é o pecado, que é a matéria, a martiologia, né? Então, tem doutrinas bíblicas, mas nós não podemos fazer dogmas. Dogmas são ideias criadas pelas pessoas, pelos homens, pelos líderes, né? E que passam essa ideia, então, para as pessoas e que dali eles começam a fazer como se fosse uma verdade. Mas a verdade existe 2 lugares, céu e inferno. Purgatório não existe. Amém? Graças a Deus. Então, veja só, vamos ler de novo ali o que está em Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aquele que tem fé em Jesus, está salvo, meu irmão. Você crê em Jesus? Amém? Você já aceitou Jesus como teu Salvador? Então nós vamos para o céu. Graças a Deus. Não tem essa de ir para o purgatório e lá ficar penando até pagar os nossos pecados, os nossos pecadinhos que nós não pedimos perdão. Os nossos pecados nós temos que confessar e pedir perdão. Mas, veja só, pecado é pecado. Não tem o pecado, como é que eu vou dizer para vocês? Tem os pecados maiores e os menores? Tem. Mas diante de Deus, todo pecado é pecado. Seja uma mentirinha desse tamanhinho ou um assassinato desse tamanhão. É pecado a mesma coisa. Então nós temos que nos arrepender em vida, porque depois da morte não tem arrependimento. Né? Então morreu, não estava salvo, vai direto para o inferno, infelizmente. Isso não sou eu que afirmo, é a Bíblia. Leia lá a passagem do rico e do Lázaro em Lucas que você vai ver. E morreu salvo, quer dizer, em vida, aceitou Jesus como teu Salvador, como teu Senhor, quando morrer vai para o céu. Né? Amém? Então é isso que importa. Não existe purgatório, não existe limbus infantus e nem limbus patrum. Mas nós temos que entender o seguinte, tem pessoas que acreditam nisso plenamente, irmãos. E são pessoas boas, são pessoas que querem fazer o correto diante de Deus, mas que foram instruídos errados, né? Foram ensinados errados. Então, temos que orar para que os olhos dessas pessoas se abram para o verdadeiro evangelho, para Jesus. Para que, quando eles ouvirem a palavra de Deus, eles aceitem, se convertam e sejam salvos. Mas, depois de morto, não resolve. Então é isso, né? Prometi que não ia falar muito, porque eu estou até vendo o vento bater as cortinas aí, vocês estão congelando. Mas ficou entendido isso, né, irmãos? Amém? Não existe purgatório.